cortes aqui, que aí se já vê alguém que está participando lá. Então, quem está assistindo isso aqui gravado, gente, eu criei um grupo lá no Telegram, tá? Que é totalmente gratuito para quem quiser entrar, tá? Chama Papo com o Dr. Marcelo. E é um grupo que eu vou mandando mensagens com as novas lives, né? Que eu vou fazer só para as pessoas que estão participando. Foi uma forma que eu criei de a gente poder conversar, né? Com as pessoas que estão precisando, que estão dispostas ali. Entra um grupo que, assim, é só para isso, tá bom? Então, se você quiser participar, o link vai estar na descrição desse vídeo, tá? É só entrar. Também já entrou gente aqui na live, né? Então, gente, aqui é o espaço para vocês mandarem as dúvidas, tá? Pode mandar, pode perguntar, tá bom? E à medida que o grupo for crescendo, vai ter mais gente participando. Então, assim, vamos aproveitar agora que são poucas pessoas, né? Que vocês podem esclarecer as dúvidas, dá para a gente conversar mais, tá bom? Rodrigo, se quiser mandar a pergunta, tô vendo aqui que Rodrigo entrou, mandou boa noite, pode mandar uma pergunta, tá? Quem estiver assistindo também no meu canal de cortes, tá, gente? Eu tenho um canal de cortes, essa live tá aberta lá, se alguém quiser participar, tá bom? Então vamos esperar as primeiras perguntas. Enquanto isso, vamos aos nossos recados, né? Quem está assistindo aqui o conteúdo do canal já viu que eu mudei completamente, né? Mudei de cenário, mudei a forma dos vídeos, né? Estou tentando deixar mais moderno. Logo, logo vou começar também um podcast. Será que eu podia ter contado? Então, vou começar um podcast logo, logo, tá? Então, vou gravar com alguns convidados, vai ser bem legal, tá bom? E são vídeos, eu vou continuar nesse formato de vídeos, né? Aí até os 10 minutos, que eu acho que é o que a maioria pediu quando eu fiz a enquete. Até se vocês quiserem dar opiniões depois, fiquem à vontade, tá? Pra gente mudar e colocar vídeos ou mais longos ou mais curtos, fiquem à vontade. E aqui no canal de cortes, tá, gente? Quem não conhece, Dr. Marcelo Werneck Cortes. Esse canal eu estou postando trechos de live, respostas, stories, as entrevistas que eu fiz. Ano passado eu fiz muita entrevista, né? Nós tivemos entrevista com o Murilo Pereira, que é nutricionista, que fala de modulação intestinal. Teve o Drauzio Varela, teve o Dr. Fernando Lemos, o Juliano Teles. Então, assim, muita gente, né, que tem, às vezes, opiniões muito diferentes. Então, eu quis agrupar, trazer as pessoas aí para falarem para vocês, tá bom? Gente, então quem está assistindo, né, pode já mandar suas perguntas aí. Boa noite, Alice. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um feedback aqui. Pode mandar suas perguntas, viu, Rodrigo, Alice? Enquanto vocês não mandam, acho que eu vou pegar umas perguntas lá do Telegram, que muita gente mandou. Então, ó, a pergunta aqui do Telegram que foi se doença de Crohn tem cura. Gente, a doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal que ela vai cursar com períodos de inflamação e períodos de remissão, mas é uma doença que não tem cura, pelo menos nesse momento, nenhuma cura conhecida. É uma doença, então, para a vida toda e que pode ser mais grave, mais leve e ela pode prejudicar muito a qualidade de vida ou pouco, né? Eu acho interessante quando a pessoa que vai consultar e fala assim, eu vi que doença de Crohn causa isso, causa aquilo, e eu não tenho nada disso. E realmente a pessoa pode ter muito pouco sintoma. Depende da forma de manifestação da doença e também depende da gravidade, né? Tem pessoas que têm doença leve, tem uma úlcerazinha no ilho terminal, outra no intestino grosso, né? E não vão manifestar aqueles sintomas de diarreia, que são coisas que, assim, vão comprometer demais a qualidade de vida. Então, como é uma doença que não tem cura, a gente tem que tratar e melhorar a qualidade de vida. O objetivo é a gente manter a doença em fase de remissão. O que é isso? É aquela doença que não vai estar ativa, né? Ela vai estar sem inflamação ativa. Dessa forma, a pessoa vai ter a qualidade de vida, vai absorver os nutrientes, né? E o tratamento ele consiste de medicamentos, mas também de qualidade de vida, né? De qualidade de alimentação, de atividade física, qualidade de sono, tudo isso vai entrar, são pilares que a gente tem que atuar. Igual todo mundo, a gente quer que tenha saúde, a gente não quer que a pessoa coma bem, durma bem, faça atividade física. Num paciente com doença inflamatória, isso é ainda mais importante. Então, a princípio, não tem cura, mas tem tratamento e a gente quer manter ela em fase de remissão. Aí, Rodrigo, que bom que você
já mandou pergunta aqui, tá? Então, gente, eu criei esse grupo do Telegram para a gente programar as lives aqui, que eu vou fazer para vocês. Enquanto são poucas pessoas que estão participando do grupo, as lives vão ser assim, com pouca gente, então vocês podem tirar muita dúvida. Então é muito interessante que vocês participem do grupo, tá? Então tenho hemorroida grau 3, já operei há 10 anos pelo método tradicional, mas a hemorroida voltou já há algum tempo. Fui no médico que indicou PPH, o qual retorno com o dedo, tá? Então, gente, hemorroida, ela pode voltar, de fato. Só que é muito menos comum do que as pessoas falam, né? Então, assim, não é que sempre volta, ela tem um risco, uma possibilidade de voltar. Com a técnica tradicional, esse risco ainda é mais baixo, tá? Com outras técnicas, o risco é um pouquinho maior, nem é tão maior, mas é um pouco aumentado. Se tirou a hemorroida, dificilmente vai crescer um tecido suficiente para causar sintomas, mas em algumas pessoas sim. Né? Tem alguns pacientes que têm hemorroida muito grande, tem um tecido muito flácido, muito frouxo ali, e pode desenvolver em outras áreas do ânus. Então pode de fato voltar. Tá? O único sintoma é prolapso ao evacuar, o qual retorna com o dedo. Tá? Então, se o sintoma é o prolapso, é a saída da hemorroida, a gente tem que tratar isso, né? Não necessariamente precisa de uma cirurgia, né? Para tratamento de prolapso de hemorroida, existe a ligadura elástica, que é um tratamento de consultório e é um tratamento muito bom, quando bem indicado. Então, assim, tem que se avaliar para ver se é a melhor opção, é operar ou fazer a ligadura. O PPH é uma técnica que tem grampeamento da hemorroida ali, faz um grampeamento circunferencial da mucosa ali na região do ânus e tira uma faixa de tecido. É uma técnica que é validada, em geral tem uma recuperação menos dolorosa do que uma técnica convencional, só que tem suas desvantagens também. Uma delas é um risco aumentado de sangramento em relação à técnica convencional. Fora isso, é uma técnica que vai fazer um grampeamento. Nesse momento do grampeamento, a gente não está de fato vendo o que está sendo grampeado, porque você passa o grampeamento, puxa a mucosa ali para dentro e depois dispara o grampeador. Então, eu particularmente não gosto muito dessa técnica. Eu sei de colegas que fazem muito, tem resultado muito bom. Né? O que eu não gosto na técnica é que ela tem umas complicações que só tem nela. Né? Então, assim, como se retira ali aquela mucosa, na hora que grampeia, pode pegar um raminho de nervo, a pessoa ficar tendo muita dor. Né? Tem esse risco aumentado de sangramento. Como se tira circunferencialmente, na hora de cicatrizar, pode ter algum grau de estreitamento. Né? Então, assim, por isso. Mas é uma técnica totalmente validada. Sendo com um cirurgião experiente, né, a probabilidade de ficar um resultado muito bom é muito grande. Moro em Portugal, já li o procedimento caro e que a chance de retorno é maior do que outros métodos. Sabe me indicar o valor aproximado para quem não tem plano de saúde? Olha, isso vai variar demais de pessoa para pessoa, né? De cirurgião para cirurgião. Quando se contrata um procedimento, né, vão ter vários custos ali. Né? A gente tem um custo de clínica ou de hospital, de internação. A gente tem um custo da equipe, que tem um anestesista. A gente tem o custo do aparelho e a gente tem o custo da equipe cirúrgica. Né? Então, todos esses custos vão juntar ali e dar um valor X. Então, varia demais. Se você contratar um cirurgião, que é, assim, mais famoso, mais renomado e tal, com certeza esse custo acaba sendo maior, né? Se for num hospital grande, de nome, que é com melhor hotelaria, digamos assim, vai ficar mais caro. Então, assim, são coisas que não necessariamente agregam, né, nessa questão, assim, por exemplo, hotelaria, a cirurgia de internação muito curta, então não precisa ficar no hospital mais top de todos, não sei o quê, tendo a estrutura mínima necessária para ter segurança no procedimento, isso acaba ficando mais barato. Então por isso que não dá para dar uma previsão de custo, né? A primeira coisa que tem que fazer é consultar, ver se é o caso de fazer isso mesmo, qual seria a melhor técnica e aí sim fazer um orçamento, tá bom? A visita de retorno do médico se dá quanto tempo após a execução da cirurgia? Olha, isso aí quem vai determinar é o médico, né? Eu, em geral, após uma cirurgia, eu gosto de ver o paciente com uma semana. Mas tem gente que vê com duas, tem gente que vê antes ou depois, tá? Isso vai variar muito. Eu, em geral, faço a cirurgia, aí eu peço o primeiro retorno com uma semana, depois o segundo retorno com um mês, e daí em torno de 2 ou 3 meses o próximo, para a gente ver o resultado final. Essas cirurgias
A fase ali de 1 ou 2 semanas é aquela fase inicial, que em geral é mais dolorosa, né? A dor na hora de evacuar, principalmente. Então eu gosto de ver o paciente nesse período. Depois, com 1 mês, já passou a fase de dor, mas ainda não finalizou a cicatrização. Eu gosto de ver para saber se está indo tudo bem. E aí, daí para frente, eu defino um intervalo de acordo com a evolução. Quais as características de um cisto pilonidal? Localização, aspecto da pele. Então, o cisto pilonidal é uma doença que vai se manifestar normalmente naquela região ali entre as nádegas. Então, a pessoa vai ver uma alteração na região ali entre as nádegas, mas não é pertinho do ânus, não. É acima do ânus e abaixo das costas. Aquela região que as pessoas chamam de cofrinho, né? Então, é ali. Tem várias formas de manifestar. Tem a forma que seria de orifícios ali, são pequenos buraquinhos que se formam naquela região, e tem a forma de manifestação que já é com infecção, que seria um abscesso ou abscesso pilonidal. Quando manifesta com abscesso, os sintomas vão ser de abscesso, uma infecção local, inchaço, vermelhidão, dor. E aí o indicado é fazer uma drenagem. No caso da manifestação, já uma coisa crônica, vão ver os orifíciozinhos ali que ficam, assim, vira e mexe, vaza um pouquinho de pus, fica incomodando, e tem gente que não sente dor, não sente nada. E o cisto, ele pode encontrar um caminho, que a gente chama de sinus, né, ou de trajeto, como se fosse uma fístula, vazando em outra região, de um lado ou de outro. E, normalmente, acima dos pequenos orifícios que se vê ali na região. Tá? Então, são pequenos buraquinhos no meio, eventualmente um caminho para cima, por onde fica vazando secreção. Normalmente é um dolorimento que fica ali, mas não costuma ser muito doloroso nessa fase. A dor normalmente vai ser naquela fase de infecção, o abscesso. Perguntando para incentivar todos que precisem. Doutor Marcelo, excelente profissional. Obrigado, viu, Rafaela? É isso aí, gente. Vamos mandar as perguntas. Vamos aproveitar que essa live, o grupo ainda está pequeno. Então lá, cerca de 300 e poucas pessoas, tá? A ideia é que esse grupo cresça, né? Que a gente faça lives aqui para a gente discutir muita coisa. Mas enquanto ainda está pequeno, vamos mandar as perguntas aí. A chance de tirar dúvida, dá para abordar essas perguntas de forma mais aprofundada. Rodrigo, daqui a pouco eu volto nessas outras que você mandou, tá bom? Fiz cirurgia de hemorroida e plicoma há 51 dias. Quando posso pilotar moto? A alimentação, posso comer normal ou tem que continuar dieta de arroz, pão integral? Então, Francisca, depois que a pessoa opera, não existe uma resposta única para essa pergunta. Se a cicatrização está correndo tudo bem, nessa fase você já poderia andar, né, com a sua moto sem problema. Só que a cicatrização de cada um sendo diferente, tem gente que sente dor um período maior, tem gente que tem uma cicatrização lenta, uma cicatrização que a gente chama de cicatrização retardada. Então, se não está correndo tudo bem, você vai estar com dor, vai estar com secreção. Então, aí não é indicado, né? Moto e tal. Nada que tenha pancada ali na região. Mas se estiver correndo tudo bem, a princípio, nessa fase já pode. Com relação à alimentação, né? No pós-operatório é muito importante que a pessoa coma bem. Quando a pessoa come coisas com fibra, que vão estimular, né, o hábito intestinal, as fezes a ficarem pastosas, aí, nesse caso, a chance de machucar a região é menor. Então, por isso que a gente passa essa dieta no pós-operatório. Não é que seja obrigatório. Tem gente que o intestino funciona bem, mesmo que coma outras coisas. Mas é importante evitar esses alimentos mais inflamatórios, bebida alcoólica, fritura, embutido, que são alimentos que, assim, o ideal é que a gente não tenha com muita frequência na nossa dieta mesmo, né? Então, assim, é indicado que você coma coisas que vão ajudar seu intestino a funcionar. Lembra que com 51 dias, a região ainda não está totalmente cicatrizada, firme ali, pode ser que ainda machuque, ainda tem uma fragilidade. Então, nesse caso, realmente mantém a alimentação até isso aí tá bem cicatrizado, tá bom? Tô só abrindo aqui que eu tô no canal de cortes também, tô transmitindo lá ao vivo, tá? Boa noite. Poderia falar de retocolite ulcerativa e o medicamento tofacitinib. Vi que ele é novo no SUS. Estou assustada com o início do tratamento biológico. Tá. Então, a retocolite ulcerativa, igual eu falei no início, né, que a gente estava falando de doença de Crohn, é uma doença inflamatória intestinal. É uma doença em que tem inflamação. No caso da retocolite ulcerativa, vai ser no cólon e no reto. É diferente da doença de Crohn, que pode ser qualquer parte do trato digestivo, até a boca.
E a retocolite ulcerativa tem um acometimento contínuo da mucosa, do reto para cima, digamos assim. Também vai cursar com aquelas fases de atividade, fases de remissão, e tem tratamento. O tratamento imunobiológico, ele veio acrescentar. Eu vejo que as pessoas, em geral, têm muito medo do tratamento biológico. Eu acompanho muitos pacientes que fazem, a grande maioria não vai ter nenhum tipo de complicação, né? Se você for pegar pela literatura, teria um risco aumentado de certos tipos de infecção e tal. Só que a primeira coisa que se faz é atualizar o calendário vacinal para diminuir risco de infecção, né? Então, se a grande maioria dos pacientes com tratamento biológico vão ter vida normal, tá? O tofacitinib é uma medicação que veio a acrescentar, ela é indicada no caso de retocolite ulcerativa, é uma medicação por via oral que vai atuar em outra parte dessa cascata inflamatória. Então vai ajudar a inibir a inflamação. Da mesma forma, né, que os imunobiológicos, é um tratamento muito seguro, né? Se não fosse, né, gente, não ia se passar esse tipo de tratamento para as pessoas. E a gente tem que lembrar o seguinte, uma coisa que se discutiu muito no início lá da pandemia, os pacientes com doença inflamatória intestinal têm um risco aumentado de Covid, de infecções, vale a pena manter tratamento, suspende tratamento. O que se sabe? Que a doença ativa é muito pior do que os efeitos colaterais desses medicamentos. Porque se a pessoa está com doença ativa, ela tem um risco maior de infecção, ela tem uma imunossupressão relacionada às infecções, né, que ela normalmente vai desenvolver. A inflamação piora desempenho físico, mental, absorção de nutrientes, tolerância a alimentos, né? Então, assim, é muito pior a doença ativa do que os efeitos colaterais desses medicamentos. É claro que pode ter efeito colateral. Eu tinha um professor de farmacologia que falava assim, se o remédio tem efeito, ele tem efeito colateral, gente, não tem jeito. Uma coisa que atua no nosso corpo, a gente aperta um lugar e acaba soltando outro, digamos assim, tá? Então, assim, as medicações elas vão atuar de forma que não é prevista em algum ponto do nosso organismo, mas a gente tem que pesar isso aí. E na grande maioria das vezes o efeito colateral vai ser muito menor, ou às vezes vão ser efeitos raros, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui para do Rodrigo, né? Numa escala de 0 a 10, de modo geral, qual é a eficácia do PPH? Olha, essa pergunta não tem como responder, porque vai depender da forma como é executado, do paciente. Você já falou que o seu caso já é uma recorrência, né? Então já tem mais tecidos de fibrose, né? Então é difícil de dizer isso, né? Exatamente. A Maria Lúcia mandou aqui, doutor Marcelo, você é um médico família, ao meu ver, gratidão, estou assistindo no Cortes. Obrigado, viu? Então, ó, gente, para quem está no grupo do Telegram, eu tenho um canal de cortes, que são é um canal que eu posto vídeos curtinhos ali de até 1 minuto, que são trechos de live, e às vezes é a resposta que a pessoa está pesquisando, está precisando naquele momento, né? Então, assim, a gente abordou numa live lá, digamos, o efeito do tabagismo na hemorroida. E é uma coisa que a pessoa está precisando saber, mas foi uma coisa que é muito difícil de encontrar numa live inteira. Então eu peguei os trechinhos ali, então tem trechos de live com o Murilo, que eu falei de modulação intestinal, tem com o ginecologista, tem com o Drauzio, tem com o Fernando Lemos, com o Juliano Teles, tem com uma sexoterapeuta, né, não é sexóloga. Foi super legal a live também, sabe? Então, quem estiver assistindo aqui, ó, que está participando do grupo, se inscreve lá, Dr. Marcelo Werneck Cortes, tá bom? Vejo que tem uma gama de tratamento. Teria algum outro para hemorroida grau 3? Ligadura, o médico já descartou. Então, é o seguinte, gente, ligadura elástica é um tratamento que eu particularmente gosto muito, faço muito, e que são inúmeros os casos que a gente evitou cirurgia fazendo a ligadura. Só que tem que ser bem indicado, tá? A ligadura elástica não é indicada para aquele paciente que tem uma hemorroida externa, que tem uma hemorroida mista muito grande, um componente externo muito grande, ou uma hemorroida grande demais. Porque a ligadura elástica ela tem um limite. O limite é o tamanho da boquinha do aparelho, tanto de tecido que eu consigo colocar dentro do aparelho para tratar essa hemorroida. Então, a gente tem que indicar aquele paciente que, de fato, vai se beneficiar desse tratamento. Não estou dizendo que o seu caso não é para isso. Já teve inúmeros casos também que o colega contraindicou, eu vi que dava para fazer, fiz e resolveu, tá? Porque isso aí vai depender de experiência com a técnica, de opinião mesmo, da expectativa do paciente,
Então, assim, não dá para descartar totalmente. Agora, você quer saber outras técnicas além da cirurgia, do PPH e da ligadura? Nós temos inúmeras. Nós temos o THD, que é ótimo para uma hemorroida grau 3, pelo que você está descrevendo. Nós temos o tratamento com laser, né? Fora isso, técnicas, uma que chama Obando, é uma técnica bem antiga e que é ótima também para casos selecionados. Hoje mesmo eu fiz, tá? Tem uma dúvida referente às opções de tratamento para eczema, região vermelha irritada, juntamente com sensação de ardor. Obrigado. Tá. Ô, Júlia, eczema, né, é uma doença de pele, né, que não se define muito bem a causa, né, pode se manifestar de algumas maneiras aí. Que já se sabe, né, que as doenças de pele muitas vezes têm a ver com o intestino, sabe? Então, assim, é importante a gente pesquisar, ver se o intestino da pessoa está saudável, ver o que ela está comendo, porque se ela está comendo mal, está dormindo mal, está muito estressada, está com aumento da permeabilidade do intestino, às vezes um alimento pode permear aquele intestino ali, cair na corrente sanguínea e vir depositar e causar inflamação de pele. Eu já tive muitos pacientes que a gente fez uma dieta de baixa estamina, a gente tira a estamina da dieta e melhora demais, né? Quer saber um alimento rico em estamina? O vinho tinto, por exemplo, a banana, né? Então, embutidos, alimentos envelhecidos, fermentados. Então, são alimentos que às vezes a pessoa nem pensa que aquilo ali pode estar fazendo mal, né? E aí tira, melhora demais. Como que vai ser um tratamento convencional disso? Ficar passando corticoide, ficar passando cremes ali, que muitas vezes é a gente tentar secar gelo, né? Eu estava falando numa live, é uma coisa até que o Murilo também fala, né? O cachorro tá com a pele doente, a gente troca a ração. Só que quando é com a gente não pensa em trocar comida, né? Então, não necessariamente o problema está no lugar que está inflamado, mas o intestino inflamado, o intestino permeável, uma alimentação ruim, isso sim pode vir a causar uma piora de sintomas. Não estou dizendo que se você alimentar diferente vai resolver o seu problema, mas talvez, tá? Eu já tive muitos pacientes que melhoram de doenças de pele. Até a gente está falando de doença inflamatória intestinal também. Se você pegar o manual da ESPEN, né, fala lá que a alimentação não tem papel no tratamento de doença inflamatória. Mas o tanto que a gente nota que o paciente melhora em termos de sintoma, de qualidade de vida, quando você põe uma alimentação mais adequada, né? Então é uma coisa a se considerar, tá? Então não estou dizendo que vai ser o seu caso, mas é uma coisa a se considerar. Depois você pesquisa, tá? Dieta de baixa estamina é um exemplo. Tem gente que tem problema com os fermentáveis, aqueles FODMAP, né? E tirar esses alimentos que são inflamatórios, né? Que fazem aumentar a permeabilidade do intestino. Primeira coisa, né, gente? Refrigerante, pelo amor de Deus, né? Vamos tirar isso aí da alimentação, pelo menos do dia a dia. Eu não sou a favor de terrorismo alimentar, falar, ó, não pode isso, não pode aquilo, né? Mas tem certos alimentos que, com frequência, vão causar malefício para a gente. Então, vamos tirar do dia a dia o refrigerante, o fast food, o embutido, que é sabidamente cancerígeno, os ultraprocessados, o álcool no dia a dia, né? Não é que o álcool seja o terror, que não pode, nada de álcool, não é isso. Mas vamos evitar o exagero, vamos evitar o dia a dia, aquilo ali, tá bom? Tem coisa que não tem que fazer parte da nossa lista de compras do dia a dia, tá bom? Ó, minha mãe usa bolsa de colostomia, tá colocando as fezes pelo reto, um cocô grosso, se é normal. Gente, colostomia é um desvio do trânsito intestinal. Então imagina que você pegou o intestino, é uma rodovia e que ia chegar num lugar X, você desviou aquilo ali e vai sair na barriga em vez de sair, chegar lá no lugar X. Então é um desvio do trânsito. Coloca na barriga em algum lugar e as fezes vão começar a sair por ali. Só que existem diversos tipos de ostomia. Algumas colostomias são de dupla boca. Tem as duas boquinhas do intestino. Então, imagina, você pegou uma estrada e pegou a outra estrada, né? Porque estava assim, você fez isso. Então, existem duas boquinhas ali. Essas colostomias em dupla boca, em alça, que é quando a gente pega e só faz isso com ela, elas deixam passar um pouco de uma para outra. Então, alguma coisa continua passando ali em muitos casos. Não sempre, né? Lógico. Então pode ser que continue tendo algum trânsito na parte distal ali. É claro que muito menor, que se desviou, mas pode continuar tendo. E além disso,
quando se faz uma ostomia, não necessariamente foi esvaziado o intestino para baixo daquele ponto. Então, pode ser que fique saindo por ali, durante um tempo, algum resíduo de fezes que ficaram no intestino. Fora isso, o intestino, quando ele está excluído do trânsito intestinal, ele não está recebendo a nutrição que ele precisa, que vem das próprias fezes. Nas nossas fezes existem ácidos graxos de cadeia curta, que são a nutrição dos colonócitos, que são as células do nosso intestino. Se a gente desviou o trânsito, não passam fezes ali, eles não estão recebendo isso. Então vira um quadro que chama colite de exclusão, que é um leve grau, uma inflamação de baixo grau daquela mucosa que não está recebendo a nutrição que ela precisa. E essa mucosa começa a produzir tipo um muco, um catarro, que pode ficar saindo ali. E às vezes formar até grupos mesmo ali e sair como se fossem fezes, tá? Então pode ser que isso aconteça. A Clébia mandou aqui boa noite, Deus abençoe sua vida e sua família. Por falar em família, olha quem está chegando. Oi, meu amor, vem cá. Papai tá na live. Oh, meu Deus, arranhou o joelhinho? Sim. Oh, meu Deus. Papai vai cuidar, viu? Não consigo ver a live, estou no grupo. Ô, Virgínia, a live é aqui mesmo, tá bom? É só entrar aqui, pode mandar as perguntas. Tem gente aqui que tá tendo dificuldade de assistir. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Quero ficar um pouquinho com o papai. Tá, deixa eu só ver o que tá acontecendo aqui. Tem pessoa que não tá assistindo. Oi, gente, tudo bem? Parece que não estava transmitindo para algumas pessoas aqui, então vamos reabordar aqui algumas coisas. Olha quem chegou aqui. Ó, então eu fiz esse grupo, gente, para a gente poder discutir os assuntos. Vai lá no Rick, vai. Eu fiz esse grupo para a gente poder responder as perguntas de vocês, tá? Então fique à vontade para mandar as perguntas. Várias pessoas já mandaram aqui, tá? Então vamos começar aqui com algumas que chegaram, né? Sente uma dor insuportável, tem um tecido... eu não entendi sua pergunta, parece que veio só uma parte, não falou onde que é, tá? Depois da cirurgia de hemorroida, pode sentar normal com quantos dias? Gente, depois da cirurgia de hemorroida, fica uma área ali ferida. E se a gente ficar assentando em cima, a gente está prejudicando o fluxo de sangue da região. E se prejudica esse fluxo de sangue, vai ter um prejuízo para a cicatrização. Então está forçando uma região que está cicatrizando. E não deve. Mas assim, quando que pode sentar normal, vai depender da evolução, que é muito particular de cada um. Tem gente que tem uma recuperação mais rápida, tem gente que é mais lenta. Normalmente, a primeira semana é que não deve. Na segunda, em geral, já é possível, tá? Mas, assim, isso varia de pessoa para pessoa, tá? De acordo com a evolução, tá bom? Então, deixa eu voltar nas perguntas aqui para o início. Algumas pessoas entraram antes aqui, já me mandaram perguntas, tá, gente? Então, o Rodrigo mandou falando que ele tem hemorroida grau 3, já operou há 10 anos, que voltou e quer saber sobre a técnica PPH. Gente, a técnica convencional é uma técnica que tira tecido ali. E aí começa a ter uma cicatrização, normalmente resolve. Hemorroida pode, de fato, voltar, mas não é comum igual as pessoas falam. Se voltou e está com hemorroida grau 3, pode ser que justifique fazer algum procedimento, né? Entre eles, nós temos ligadura elástica, nós temos PPH e até uma nova cirurgia convencional. Ele pediu aqui opções de cirurgia. Existe a opção de fazer, então, essa ligadura elástica, o PPH, mas existe também o THD, existe o laser e existe a técnica convencional. Tem que ser visto para o caso dele. Ele falou que foi recomendado não fazer ligadura elástica. A ligadura elástica é um tratamento muito bom, mas ele tem que ser bem indicado. Então a gente tem que ver se essa hemorroida é passível de fazer ligadura ou não. Porque tem hemorroidas que são mistas, que são mais externas. Aí nesse caso, o componente externo dela não tem como tratar com a ligadura. Então a gente tem que indicar e indicar bem, tá bom?
Gente, a live está sendo transmitida no meu canal de cortes também, tá? É um canal que eu criei para pegar trechinhos de live, são respostas diretas ali, algumas perguntas que às vezes parecem ali num trecho da live, então eu estou postando lá. Então quem está no grupo já se inscreve, Dr. Marcelo Werneck Cortes, tá bom? Então a Rafaela perguntou sobre o cisto pilonidal, qual que é a característica, tá? Cisto pilonidal, gente, vai manifestar naquela região que as pessoas chamam de cofrinho, tá? Entre as nádegas, abaixo das costas, acima do ânus. Formam ali pequenos orifícios e ali muitas vezes tem pelo nesses orifícios e pode formar um caminho drenando na lateral também, na nádega ou até mais afastado, normalmente para cima de onde tem esses pontinhos. E o cisto pilonidal ele pode se manifestar também com um abscesso. O abscesso é uma infecção, então dá uma bola ali que tem pus dentro, e aí fica vermelho, fica inchado e dá muita dor. Então essas são as manifestações mais comuns. O abscesso ele deve ser drenado, é uma urgência, a gente tem que drenar, porque senão ele pode aumentar a cavidade, ficar mais grave, então a gente tem que drenar. Já o cisto, naquele momento em que ele não está causando sintomas, só tem os pontinhos, não incomoda muito, o que a gente tem que fazer é cuidar para que não inflame. E o principal cuidado é remover os pelos, tá? Da região. Algumas perguntas aqui eu já respondi. A live começou um pouquinho antes aqui no canal de cortes, então eu vou abordar de novo, gente, que as pessoas mandaram. Falando da retocolite ulcerativa, perguntando sobre o tofacitinib. A retocolite ulcerativa é uma doença que inflama o intestino, igual a doença de Crohn, é uma doença inflamatória intestinal, tem tratamento, não tem cura a princípio, apesar de que alguns casos são cirúrgicos, e aí tira o intestino grosso. E ainda assim pode ter recorrência, tá, gente? Então não é considerado ainda uma cura ideal, né? E o tofacitinib é uma medicação que veio acrescentar, a gente tem os biológicos, né, que vão atuar ali na cascata de inflamação, e ele atua de uma outra forma, é uma medicação oral que entrou recentemente para o SUS, né? A gente tem que ver qual que é o melhor paciente. Muita gente tem medo de usar biológico, só que eu acompanho tantos pacientes, gente, em geral, assim, o efeito colateral desses medicamentos é muito raro. A maioria vai tolerar bem e não vai ter problema nenhum. Então, se o médico indicou, é melhor tratar. É muito pior uma doença ativa, que vai levar a um risco aumentado de infecções, inflamação, perda de qualidade de vida, do que usar uma medicação, né? Isso se falou muito no início da pandemia de Covid, se deveria manter tratamento, parar tratamento. Na verdade, é muito pior a doença ativa, né? Aumenta muito mais o risco das pessoas terem infecções, entre outros problemas. Então, aqui a Thaismara mandou que a mãe tem colostomia, né? Tem uma fístula retovaginal que fazer, ela está cada vez pior e tal. Então, Thaismara, foi feito uma colostomia, né, de desviou o trânsito intestinal, e aí você falou que está saindo fezes ali ainda, né? O tipo de colostomia, se ela é feita em dupla boca, assim, coloca as duas boquinhas do intestino, as fezes que saem uma podem entrar na outra e continuar descendo o intestino. Fora isso, aquele intestino que está excluído, ele produz um certo muco, um certo catarro, porque fica inflamada aquela mucosa, porque não está recebendo a nutrição que receberia das fezes em si. Então isso pode produzir secreção e ficar saindo, e às vezes até com um aspecto de fezes mesmo, tá? E a fístula retovaginal, gente, é um problema sério, né? Porque apesar de ser uma doença benigna, prejudica demais a qualidade de vida. Imagina uma pessoa que sai fezes ali pela vagina, né? É muito complicado, leva a isolamento, leva a dor, infecção urinária, a pessoa não quer saber de fazer as coisas, né? Então, assim, às vezes a colostomia é necessária nesses quadros, né? E aí depois, tratada a fístula, a princípio pode ser feita a reconstrução. Só que a gente tem que entender o que causou a fístula. Uma paciente que fez, às vezes, uma radioterapia, uma braquiterapia, aquela região passa a ter uma cicatrização muito ruim. E aí fica difícil de fechar, né? Aí, às vezes, até uma colostomia por mais tempo pode ser necessária. Ulisses mandou aqui, doutor, fiz cirurgia de fístula simples, que é aproximadamente 3 meses. Qual o tempo determinado que a fístula normalmente é tratada? Tá, 100%.
Gente, todas as cirurgias no ânus, elas precisam de tempo para cicatrizar, e esse tempo é diferente de outras regiões do corpo. A região do ânus é uma região quente, úmida, contaminada, né? E não tem uma drenagem adequada, não evapora. Então, assim, são várias coisas que desfavorecem a cicatrização. Fora isso, a passagem das fezes, dilatação ali. Então, isso atrapalha a cicatrização. Enquanto que outras regiões, uma ferida forma uma casquinha ali, rapidamente evolui para uma ferida, uma cicatriz, no ânus demora mais. Então, a primeira e a segunda semana, em geral, são mais chatinhas, são mais dolorosas. Depois, com um mês e meio, já passa a fase de dor totalmente, mas permanece ainda uma área cicatrizando. Essa cicatrização pode ser lenta para algumas pessoas, né? E normalmente com 4 a 6 meses é que a gente fala de um resultado final da cirurgia, sendo que isso pode variar, para algumas pessoas demorar mais. Mas quando a gente fala assim 6 meses, as pessoas assustam. Mas isso, gente, é para ter uma cicatriz madura. Não quer dizer que vai sentir dor, nada assim, por tanto tempo, tá bom? Ó, aqui a Thais Mara está falando que a fístula retovaginal foi causada por radioterapia. Isso atrapalha muito a cicatrização. A radioterapia, gente, ela tem efeito para a vida toda. Não é só enquanto a pessoa faz. Ela tem um efeito agudo, que ela gera inflamação, ela gera dor, ela gera às vezes sangramento, e depois passa e vira o efeito crônico dela, que tem um efeito de diminuição de fluxo de sangue, por exemplo, tem até um aumento de risco de câncer local ali, porque lesa o DNA. A radioterapia não causa queimadura, igual muita gente pensa. Ela causa uma alteração no DNA da célula, e essas células começam a ter morte celular, alteração que vai ter da vascularização, fica um tecido pouco vascularizado, mais tendência à inflamação, tem mutação celular. Então, assim, é um tratamento que, infelizmente, tem que ser feito, né? Hoje em dia melhorou demais, diminuiu demais os efeitos colaterais, as doses mudaram porque se consegue entregar a radioterapia de forma muito mais precisa, mas ainda tem, né? Ainda é um tratamento agressivo para o corpo. Estou há 50 dias de tratamento de fissura, dói muito, fiz botox em dezembro. A dor está imensa. Quanto tempo para o Botox fazer efeito? Na verdade, o efeito do Botox demora uns 5 dias para ele chegar no máximo dele, e daí para frente ele fica fazendo efeito durante uns 3, 4 meses, aí, às vezes um pouco mais. Então ele já está fazendo efeito. Só que o Botox não é anestésico, gente. Ele não vai anestesiar e diminuir a dor. Ele vai melhorar a taxa de cicatrização. Então, fazendo o Botox vai relaxar ali o músculo e vai melhorar a chance de cicatrizar, mas não pode ferir de novo a região. Então tem que manter o cuidado de alimentação, os banhos de assento, tudo ali para diminuir, tá bom? O Rodrigo perguntou aqui, o Rodrigo mandou várias perguntas, o Rodrigo até estava respondendo, mas eu não vi que ainda não tinha começado no YouTube, estava só no canal de cortes. Mas eu já tinha até respondido suas perguntas, tá? Depois, quando eu colocar a live integral no canal, você vai ver que eu respondi mais. O PPH, então, é feito um grampeamento de hemorroida, gente. E aí, esse grampo, se ele for superficial, ele acaba caindo. Mas o que a gente vê? Que permanece ali muito grampo. Em geral, assim, os pacientes que eu já atendi, o PPH, eu particularmente, igual eu falei, é uma técnica que eu particularmente não faço ela tem algumas complicações que são inerentes a essa técnica só, eu não acho que vale esse risco. Mas o grampo, os colegas que fazem, falam que, né, gradualmente os grampos vão caindo. Mas se pegar mais profundo, pegar mais do que a submucosa do canal anal, aí o grampo fica, né? E eu já atendi inúmeros pacientes. Todos que eu atendi até hoje que fizeram essa técnica, você consegue sentir que tem grampo ali ainda. Viu, gente? Então, quem está entrando agora, essa live eu estou fazendo para os inscritos no grupo do Telegram. São poucas pessoas ainda, por isso está dando para a gente falar mais sobre cada assunto. Quem estiver assistindo a versão gravada, se inscreva no grupo, tá? O link vai estar na descrição aqui, pode participar. É um grupo que eu fiz para isso, para a gente poder programar as lives e poder responder de forma mais aprofundada, tá bem? Infelizmente eu comecei a live um pouco antes, não estava transmitindo para o YouTube, então assim, tem algumas perguntas aqui que eu respondi, tá? Então quem mandou pergunta no início, lá, quando às 18 horas, a resposta vai estar no vídeo, na íntegra, que eu vou postar depois também, tá bom? Tem uma dúvida referente ao eczema, né? Essa foi uma das que eu respondi, viu, Júlia? Então, muitas vezes tem a ver com alimentação, com inflamação intestinal, com excesso de histamina na alimentação. Alguns alimentos têm muita histamina e isso gera inflamação. Uma coisa que o Murilo falou e que eu falei também numa live é que
o cachorro está doente, a gente troca a ração. Quando a gente fica com doença de pele, a gente não pensa em trocar comida, né? Então, assim, muitas vezes a alimentação inadequada pode estar fazendo mal, tá bom? E às vezes são coisas que a gente nem desconfia, tá? Vamos lá. Quanto tempo? Esse aqui já foi. Fale sobre disbiose, qual exame fazer para diagnosticar. Então, gente, o diagnóstico de disbiose, né, como é um quadro descoberto relativamente há pouco tempo, tem muitos métodos de exame, né, mas que ainda tem uma certa incerteza sobre tudo isso, né? Então, a gente tem o teste de microbioma, que vai mostrar qual é a sua flora. E aí, a interpretação desse exame às vezes é difícil, tem que ser por um médico experiente que mexa com isso. Mas a gente tem outros exames. A gente tem um exame que chama Copromax, que vai ver a presença das bactérias ali, que vai mostrar para a gente também as disbioses. Existe um tipo de disbiose que se chama supercrescimento bacteriano. O supercrescimento bacteriano é uma disbiose quantitativa, um excesso de bactérias ali que começa a proliferar. E aí existe o teste para supercrescimento bacteriano. Então existem inúmeros testes, depende do que a gente está suspeitando. Em medicina, assim, a gente não tem um teste que vai diagnosticar tudo, né? A gente tem testes que vão diagnosticar problemas que a gente está suspeitando. Então a gente tem que saber qual teste pedir. Senão, além de ficar impagável, né, a gente não vai dar um diagnóstico de certeza. Vamos pegar aqui agora um pouquinho para baixo. Cheguei agora, estou sofrendo 1 ano com estenose, hipertonia e fissura. Faz 3 meses que eu não estou conseguindo nem ficar em pé de tanta dor. Marquei cirurgia, porém meu convênio cancelou. Estou desesperado. Então, olha, gente, a estenose causa muito sofrimento mesmo, né? Imagina que a pessoa toda vez que vai ao banheiro sente dor, o ânus está estreito. E muitas vezes o tratamento vai ser cirúrgico mesmo. Vai ser feita a incisão ali, abre a estenose e leva uma pele ali, assim, ó, complementando a circunferência que estava estreita, fica maior, permitindo então a passagem das fezes. Nem todo caso é cirúrgico, depende muito de como a pessoa está convivendo com aquilo. Eu já atendi pacientes que têm uma estenose, uma substenose, né? Não chega a ser aquele estreitamento tão intenso, e que convive bem desde que as fezes estejam pastosas, mantém as fezes pastosas com alimentação e tal, e está bem controlado. Agora, se você está tendo dor desse jeito, provavelmente seu caso é cirúrgico. Aí, nesse caso, o mais provável é que seja feita essa técnica que eu te falei, tá bom? Então, vamos lá, Taismara. Minha mãe, o doutor descartou minha mãe sobre fístula, disse que não tem nada a fazer, que a fístula vai cicatrizar sozinha. Então, olha, fístula cicatrizar sozinha, tem fístulas que podem cicatrizar, tem fístulas que não vão cicatrizar, né? Tem até alguns fatores que vão falar para a gente a chance de cicatrizar. Então, um paciente desnutrido não vai cicatrizar. Além disso, se a fístula ela é labiada, ou seja, ela vai formando como se fosse uma camada externa, assim, também impede de cicatrizar. Forma um tecido que impede de aderir àquilo ali. Fora isso, uma fístula que tem alto débito. Se foi feito um desvio do trânsito, essa fístula não deve ter alto débito mais, né? Então, vai depender muito das características da fístula, né? Tendo sido feito um desvio, tem uma chance, tá? Agora, como eu falei, a fístula por radioterapia, isso diminui a chance de ela cicatrizar, tá? Boa noite, precisa tomar muita água? Olha, gente, a água é muito importante, né? A nossa alimentação vai definir a qualidade das fezes do funcionamento intestinal. Então, se você toma muito líquido, vai ajudar. Vai ser suficiente para resolver um problema de intestino preso? Muitas vezes não, porque tem que ter também uma alimentação, tá bom? Manda salve, salve. Falou de final. Então, vamos ver aqui, ó. Perguntas. Olha, gente, então, essa live eu estou fazendo no meu canal de cortes, que são poucos inscritos ainda, e estou fazendo para o pessoal do grupo do Telegram. Então, convida a gente para participar. Essas lives inicialmente vão ter pouca gente, né? Porque são poucos ainda no grupo, estão com 300, talvez 400 pessoas, e a ideia é crescer. É um grupo para a gente programar as lives, né? Então, é gratuito, o link vai estar na descrição do vídeo e eu tenho postado no Instagram e no YouTube também. Então, vamos lá, Virgínia. Estou há 50 dias de tratamento, esse que já foi, né? Usando Daflon, estou fraca, com medo de comer, de ir ao banheiro. Gente, pessoa que tem fissura anal, ela realmente muitas vezes fica com medo de ir ao banheiro.
Imagina você ir ao banheiro toda vez sentir dor ali, rasgando, dor excruciante. É muito ruim, né? Então a pessoa fica com medo e tem que cuidar para o intestino funcionar direitinho, né? Para não machucar. Tem plicoma também, se machucar depois do botox. Esse botox vai fazer efeito no novo machucado? Então vamos lá, vamos entender o efeito do botox na fissura anal. Uma das coisas que a fissura anal crônica causa é uma hipertonia. O músculo do ânus fica muito tenso, fica fechado, impedindo a passagem das fezes e atrapalha o fluxo de sangue local. Imagina, igual quando eu estou apertando aqui, ó, algumas partes da minha mão ficam brancas. Por quê? Quando a gente está apertando um lugar, a gente está tirando o fluxo de sangue. E isso acontece no ânus. Quando se faz o Botox vai relaxar aquela musculatura ali, então melhora a chance disso cicatrizar. Então, é claro, está fazendo efeito no novo machucado também, melhorando a chance de cicatrização. Só que para a fissura cicatrizar, ela não pode ficar machucando. Se ela ficar machucando sempre, não vai cicatrizar, né? E aí tem casos que são, inclusive, cirúrgicos. Depois de 3 meses de alta da cirurgia de cisto, será que é seguro andar de bicicleta, tomar piscina? Olha, gente, isso só uma avaliação com o médico que pode liberar para fazer essas coisas. Porque, assim, se for ver, é relativamente pouco tempo ainda para cicatrização, tá? Então, a região ainda está cicatrizando, ainda tem risco de machucar, de abrir, tem risco de recidiva ainda, tá? Então, é importante conversar com o médico. Essa liberação só pode ser feita de forma individualizada, tá bem? Tem pomada que relaxa o esfíncter para melhorar a hipertonia? Tem sim, né? Só que as pomadas, eu não sei até hoje por quê, tá? Ninguém nunca me explicou isso da indústria. Não tem pronta para vender, só tem manipulada, né? Então a gente pode usar creme de nifedipina, de diltiazem, que ajudam nesse relaxamento. Nós temos o dinitrato de isosorbida, que é um vasodilatador, então melhora o fluxo de sangue. Nós temos o minoxidil, que é usado para queda capilar, mas ele também pode usar em pomada, na região ali. Então nós temos várias opções, né? A nitroglicerina, que também vai causar esse relaxamento, melhora de fluxo de sangue. Então várias coisas a gente pode usar, mas todas elas são manipuladas. Então, Marcelo, eu tenho hemorroida e não quero fazer cirurgia porque tenho 76 anos, tenho esteatose hepática. Olha, a idade por si só, comorbidades, tipo esteatose, assim, não são contraindicação à cirurgia. Mas existem outras opções. Como eu falei, a gente tem ligadura elástica, a gente tem até dentro da cirurgia, cirurgias que são menos invasivas, cirurgias com laser, escleroterapia, são várias opções que se pode fazer ali, tá? Então, assim, se não quer operar, vamos considerar essas outras opções. Se depois de 51 dias de cirurgia de hemorroida, é normal sair um pouco de sangue nas fezes. Ainda pode acontecer, ainda está relativamente recente, ainda está frágil a região, pode vir a machucar. É claro que a gente quer que machuque o mínimo possível, né? Mas pode acontecer ainda está recente, tá? Mas acompanha com seu médico, tá bom? Só parar de acompanhar quando ele te der alta. Fisioterapia que você me passou foi ótimo, tirou a dor, obrigado. Fico feliz em saber, viu? Então, gente, dor é uma coisa complicada, né? É difícil de conviver com ela, a gente tem que achar a causa e tratar de forma adequada. É muito comum paciente com dor, às vezes manifestando no ânus e não ser do ânus a causa, né? Tem dores que são causadas no cóccix, no sacro, que é um osso, em musculatura, e tem dor até de nervo, né? Compressão nervosa. Então, se a gente não acha a causa, é muito difícil de tratar. E aí, tratar tudo como hemorroida, passar pomada e tal, às vezes não resolve, tá? Vamos lá. Sou do interior do Maranhão. Como eu faço falar com você? Thaís Mara, eu atendo online, tá? Só mandar uma mensagem naqueles telefones que tem todos os vídeos, tem no Instagram, tudo, tá? Que minha secretária olha para você. Hoje, quando eu fui ao banheiro, coloquei um banquinho para pôr o pé e facilitar a evacuar. Parece que doeu mais. Minhas fezes estão macias, mas mesmo assim a dor está acabando comigo. Então, essa questão do banquinho, gente, facilita a saída das fezes. Só que dependendo do problema que a pessoa tem, pode ser que aquela posição faça as fezes encostarem mais de um lado do canal anal, que pode estar mais sensível, ter uma fissura e tal. Então, isso pode vir a piorar sintoma para alguma outra pessoa.
né? Então, o que eu recomendo? Que você faça o que te causa menos dor, porque com certeza está machucando menos. Então, se o banquinho não te ajudou ou atrapalhou, para, tá bom? Vem atender em Uberlândia. Quem dera pudesse atender no Brasil todo, viu, gente? Mas não tem jeito, né? A gente o tempo é limitado, né? Já é muito cansativo eu atender em 2 cidades. Eu atendo em Belo Horizonte e São Paulo, né? Então, realmente não tem jeito mais lugar. Mas Uberlândia para São Paulo é relativamente tranquilo. Vai lá, vamos ver isso aí. Tem problema de usar diariamente suplementos de fibras para o auxílio? Utilize todos os dias uma medida com água e tal. Então, a princípio não tem problema, só tem que ver a composição, né? Porque para algumas pessoas tem o excesso ali, alguns têm íons, tem sódio, isso uma pessoa que está fazendo uma dieta de restrição de sódio por causa de pressão alta, por exemplo, né? Então tem que ver a composição, tá? Para saber se pode ou não. Oi, Rodrigo. Então, você quer saber minha opinião? Eu não posso dar uma opinião sobre um caso que eu não estou acompanhando, né? Isso seria até um problema ético, né? Então, assim, eu teria que te avaliar para saber qual que é a melhor opção no seu caso. Como você mora fora, você falou que mora em Portugal, a gente pode fazer até uma avaliação online, né? Como que é a avaliação online? É uma videochamada, a gente conversa ali, eu peço para mandar tudo que for possível na consulta, né? Foto, local, vídeo, o que for, o que puder fazer para ajudar a entender o seu problema e ver qual que é a melhor opção, tá? Eu opero muita gente de fora, pessoas às vezes vêm para o Brasil, a gente opera, fica um tempo aqui e depois volta, né? E aqui, ó, mandou um e-mail para marcar online, tá? Vamos marcar sim, tá, gente? Então, todos os vídeos tem na descrição o telefone de contato. Manda um WhatsApp lá que minha secretária olha para vocês, tá bom? Gente, então, quem entrou por último, a live começou às 18 horas, mas demorou um pouco para eu ver que ainda não estava sendo transmitida no canal, no YouTube, tá? Então, assim, se você mandou pergunta no início, eu respondi, tá? Respondi praticamente todas ali, então acessa o início da live, eu vou postar, vai estar no meu canal de cortes, tá? Dr. Marcelo Werneck Cortes, e essa live depois eu vou repostar no YouTube também, tá bom? Queria agradecer a todos que estão participando do grupo, é um grupo de Telegram, tá? Eu vou continuar falando do grupo. Inicialmente o grupo tá pequeno, então assim, vamos tentar participar dessas lives. Você vê essa live aqui, não foi tanta gente, dá pra gente abordar os assuntos de forma mais aprofundada, né? Então é só inscrever, ajuda a divulgar aí e vamos fazer mais lives, tá bom? Então vou encerrando agora, né? Já tem 50 minutos que estou falando, já estou ficando sem voz aqui. Lembrando, acessa a live, tá bom? Desde o início para vocês verem a parte que eu já estava respondendo as perguntas. Um grande abraço, até a próxima, gente.